Olá, bom dia, muito bom dia. Nesse dia 18 de 4 de 2024, muito bom nós estarmos aqui, né? Seja bem-vindo para a nossa conversa de hoje, né? E para a nossa conversa de hoje, eu quero começar te fazendo algumas perguntas que eu acredito que você vai saber me responder. Quando você era pequeno, você desvirava o chinelo da sua mãe para quê? Porque você acreditava que ela, se ficasse virada, ela ia morrer. Então você desvirava para salvar a sua mãe, né? Você não comia manga com leite, não é verdade? E o medo de morrer? Então você não comia. Você não engolia semente de fruta, né? Se você chupasse uma laranja, jamais você ia deixar a semente descer, porque ia nascer uma árvore, um pé de laranja na sua barriga, não é verdade? E você não ficava caolho, né? Se você virasse o olho assim, ó, aí a sua mãe fala, não faz isso não, menino, se passar um vento você vai ficar assim para sempre. Aí você não virava o olho de jeito nenhum, não é verdade? Mexer com fogo, brincar com fogo, o que acontecia de noite? Xixi na cama. Menino, para de brincar com fogo. Não sabe fazer xixi na cama. Não era isso? Outra coisa, apontar o dedo para a estrela, né? Você não apontava o dedo para a estrela, não, porque você tinha medo de dar o quê? Verruga. Não é isso? E depois, com o tempo, você foi descobrindo que as coisas não eram bem assim. Você foi descobrindo que esses eram mecanismos usados pelos nossos pais para manter a gente na linha, né? Manter a gente na obediência. Então eles falavam isso tudo, né? Você não ficou caolho, a gente virava o olho assim, eu sempre tinha um irmão abençoado que ficava soprando, né? Ficar soprando para ver se a gente ia ficar caolho. E você não ficou caolho, você chupou manga com leite, não deu nada. Com o tempo você foi descobrindo que aquele ali foi um mecanismo. Hoje você sabe que aquele ali foi um mecanismo dos nossos pais para manter a gente na obediência, né? E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo na Bíblia também, né? São formas de manter na obediência. Por exemplo, lá em João 8, 31 e 32, a gente tem a seguinte inscrição. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Então Jesus tinha feito um discurso no qual ele falava que ele era filho de Deus, ele e o Pai era um, ele vai fazendo todo um discurso. E a Bíblia fala que muitos judeus creram nele, muitos líderes religiosos, né, inclusive, creram nele. E aí ele chega para essas pessoas em particular e fala com elas assim, olha, é, se vocês permanecerem nessa palavra, se vocês permanecerem nessa verdade dita, essa verdade vai libertar vocês, sabe? Então, quando você adquirir o conhecimento de que manga com leite não faz mal, engolir semente não nasce árvore na sua barriga, desvirar o chinelo não tem nada a ver com a vida da sua mãe, apontar o dedo para a estrela não vai dar verruga, coisíssima nenhuma. E tudo mais que foi falado. Quando você descobriu que isso não eram verdades, mas que eram mecanismos, você se libertou. E aí você agora faz uma vitamina de manga com leite apetitosa, né? Você não tem medo nenhum disso mais, porque passou. Mas enquanto você tinha medo, você era dominado por isso. Mesmo que a sua mãe e seu pai não estivessem por perto, você tinha medo de fazer aquilo que ela falava que fazia mal, porque você acreditava que ia fazer mal. Olha só, não podemos negar o trabalho dos líderes religiosos com relação à nação de Israel, ao povo judeu. Durante o Império Babilônico era bem extenso, sabe? Bem, considerando que o mundo tinha pouquíssimas pessoas naquela época, só para você ter uma ideia, no século I tinha só 170 mil pessoas no mundo. Então você pensa 170 milhões de pessoas no mundo, pensa bem, 5 séculos antes. Pensa bem, quanta a quantidade de pessoas que tinha pouca gente no mundo. E as cidades não eram muito grandes, as cidades-estados, né? Porque elas eram autogovernáveis. Então elas não eram muito extensas. O Império Babilônico ele tinha uma extensão territorial de mais ou menos quase 110 ou quase 100 quilômetros de distância, pegava várias cidades. Imagina uma viagem daqui a Leopoldina. Todas as cidadezinhas do caminho estavam dentro do Império Babilônico, inclusive o povo judeu. E muitas dessas cidades-estados, pertencendo àquele primeiro mundo, que era o Império Babilônico, elas acabavam desaparecendo do planeta, não ia voltar nunca mais para suas próprias terras e iam acabar desaparecendo. O que os rabinos fizeram? Os rabinos pediram autorização para fazer as sinagogas, que eram prédios de educação, dentro do Império Babilônico, que foi autorizado. Através dessas sinagogas, então, eles doutrinavam o povo com a doutrina dos judeus. Eles ensinavam a religião judaica, a política judaica, sobre o Deus do povo judeu. Eles ensinavam tudo sobre o judaísmo dentro da sinagoga, a língua hebraica. Então eles ensinavam tudo ali.
porque eles tinham esperança e tinham a necessidade de voltar para sua terra, porque era a terra prometida. E de fato eles voltaram. Quando eles voltaram, eles conseguiram reerguer, e foi assim que o povo, que os rabinos salvaram a nação, salvaram os judeus, o que não aconteceu com o Reino do Norte. O Reino do Norte, Israel, quando foi para o Império Assírio, que foi antes do Babilônico, eles desapareceram. Mas o povo judeu conseguiu sair do Império Babilônico e retornar à sua terra e estão lá até hoje. Isso foi o trabalho dos rabinos. Então isso foi muito bom. Só que os rabinos, com o conhecimento que tinham, começaram a enganar o povo. Por quê? Quem lê escraviza quem não lê. Se você é uma pessoa que não gosta de estudar, você fica à mercê daqueles que estudam. E eles vão falar para você, vão ditar as normas, vão falar para você o que quiserem falar. E isso acontecia, considerando inclusive a taxa de analfabetismo do povo, que era muito grande. Mais de 85% dos discípulos de Jesus eram analfabetos. Então, assim, você vê que as pessoas tinham muita necessidade de ter algum guru, algum mestre, algum líder, alguma coisa, alguém que falasse para eles as coisas que eles precisavam fazer. Então, os líderes judaicos, eles começaram a colocar cargas pesadas em cima do povo, dizendo que era a lei de Deus, e o povo não tinha como contestar. Quando Jesus ele entra em cena, Jesus começa a falar as verdades sobre o reino de Deus, ele começa a falar da graciosidade de Deus, ele começa a falar sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a salvação de Deus, que é de graça, que não precisa pagar nada. Quando Jesus começa a falar isso, vai libertando a mente do povo, vai tirando o misticismo da mente do povo, o misticismo da manga com leite, vai retirando o misticismo do apontar o dedo para as estrelas. E o povo começa então a considerar que eles podem ter uma vida mais tranquila diante de Deus. Entende? Então, o povo precisava de libertação para a salvação. Nós também precisamos de libertação de muitas coisas. Há muitas coisas ainda hoje que não são a manga com leite, não é apontar o dedo para as estrelas, não é ficar zarolho no vento, que a gente não crê mais nisso, mas existem outras coisas que a gente carrega na nossa vida que ainda nos mantém aprisionados. E a gente precisa conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. A gente precisa que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, nos revele, nos mostre, nos dê sabedoria, para a gente conseguir fazer distinção sobre aquilo que é misticismo e aquilo que de fato procede. Entende? Então, é nessa perspectiva que Jesus fala com o povo: conhecereis a verdade vos libertará. É libertar dessa escravidão, libertar dessa prisão, libertar desse domínio opressor, né? Libertar dessas coisas. Porque quando a gente não é liberto, ou quando a gente não está liberto, e a gente precisa de algumas libertações sobre alguns assuntos, a gente não está liberto ainda, a gente fica prisioneiro. Existem prisões que não parecem prisões, não tem cara de prisão. Porque a gente às vezes fala que é vontade de Deus. Eles pensavam que aquilo ali era vontade de Deus. Cumprir 613 mandamentos todo dia, carregar aquela carga pesada, pagar os tributos, fazer aquilo tudo. Eles acreditavam que aquilo era vontade de Deus. E há muitas coisas que a gente acredita que é a vontade de Deus, que é manga com leite. Não é vontade de Deus. É vontade de alguém que falou. É o pensamento de alguém que falou. Entende? Então, conhecer a verdade, a gente conhece através da palavra, através da unção do Espírito Santo. Tem pessoas, por exemplo, que fica mantendo o misticismo na cabeça, porque acha que tem que ser assim, fica mantendo como é que fala? Além de misticismo, um espiritualismo, a espiritualiza tudo, tá? Mas a gente precisa ter critérios avaliativos. A verdade nos dá isso, critérios avaliativos, para eu saber discernir o que é vontade de Deus e o que não é. Qual é o momento que a espiritualidade entra e qual é o momento que o tecnicismo entra. Porque muitas coisas são tecnicistas, são técnicas, né? Por exemplo, a unção vai fazer o intérprete de Libras ir lá sem saber Libras, uma pessoa que não é intérprete de Libras, vai chegar na nossa igreja e vai começar a interpretar por causa da unção. Não, ele tem que ter técnica. Ele tem que ter técnica. O pregador cheio da unção. Sim, mas ele precisa da unção e da técnica. Existem técnicas de convencimento, existem técnicas de oratória, entende? Vamos supor, o cantor vai chegar lá, vai louvar a Deus, vai cantar, e só porque canta? Não, tem que ter técnica, tem que estudar, tem que preparar a voz. Até porque a gente vê muita gente gritando, até cantores famosos mesmo aí, e pregadores famosos, que depois tem que ir no fonoaudiólogo e tem que fazer cirurgia, porque não soube usar a voz, não soube fazer técnica de aquecimento das pregas vocais, por exemplo. Quem trabalha com música, aí, a minha esposa trabalha, e outras pessoas da fonoaudiologia, falam sobre isso. Né? Que com o passar do tempo você cria calo nas pregas vocais por falta de técnica, porque você acha que é só a unção que resolve. Né? Quando você vai casar com uma pessoa, tem muitas pessoas que casam errado porque casam na base da espiritualidade. Não, Deus revelou, Deus mostrou. Não, é um homem de Deus, um homem de oração, vai no monte. Não, é uma mulher de Deus, ela está sempre na igreja.
Não, você tem que ter critérios avaliativos. Essa pessoa é crente realmente, é cheia da unção, prega bem, vai no monte e é mulher de Deus do círculo de oração. Mas ela serve para ser uma esposa? Ele serve para ser um esposo? É essa a observação que tem que ser feita. Mas quando a gente espiritualiza, a gente fica cego. Então conheça a verdade para que a verdade te liberte. A gente precisa conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Muitas vezes a gente faz julgamento ou pré-julgamento sobre as pessoas, ou tem preconceito com relação às pessoas, porque a gente não conhece a história da pessoa. A gente não conhece a verdade sobre, a verdade por trás daquilo que a pessoa está fazendo. Entende? É claro que a gente não tem que justificar nada, né? Nada justifica mentira, nada justifica ignorância, nada justifica... Não é isso que eu estou dizendo, não. Só estou dizendo que a gente tem que ter um pouco mais de critério para que a gente não fique iludido ainda pensando na manga com leite. A gente não fique iludido ainda no misticismo e querendo levar a vida no misticismo. Se você for viajar, por exemplo, de carro, e alguém falar assim, não, pode levar no irmão fulano de tal, que o irmão fulano de tal, ele é ungido, ele é cheio, ele ora muito, ele jejua muito, e ele vai colocar a mão no motor do seu carro, vai ficar bonzinho para viajar. É assim que você faz? Não, você leva no mecânico, independente da religião do mecânico. O mecânico é bom, então eu levo lá para o mecânico cuidar do meu carro para eu viajar tranquilo. Quando você entra no ônibus ou no avião, para você que viaja de avião, eu vou viajar só se o piloto for crente, vou viajar só se o motorista for crente. Não, você quer saber se ele tem tempo de estrada, de voo, se ele tem técnica para fazer o que está fazendo. Entende? Então, se para algumas coisas a gente busca o técnico, porque para as coisas de Deus tem que ser na base da espiritualidade, da unção, do empirismo, né? Tem que ter técnica. Então, conhecer a verdade nos liberta desse misticismo cego, a gente quebrar a cara, porque depois fica fácil de falar assim, mas isso é a vontade de Deus, né? Eu orei e aí aconteceu isso. Não, e talvez isso tenha acontecido e não tenha nada a ver com Deus, tem a ver com a decisão que você tomou sem ter critérios. Você orou e achou que a oração resolve o problema. Não resolve. Não resolve. Tem gente que fala assim, o carro bateu ali, rapaz, o fulano não orou para viajar, por isso que bateu. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se ele não dormir bem à noite, se ele não estiver bem para viajar, pegar a estrada, é melhor ele não pegar, não adianta orar não. Entendeu? A técnica, nesse caso, fala mais forte. Então, conheça a verdade, e a verdade te libertará, né? O povo precisava de líderes religiosos que fossem além de técnicos, que tivessem a unção, inclusive, para ajudá-los a serem mais criticistas, né? A criticarem mais, a observarem mais e serem libertos. Uma mensagem que liberta o povo, e não mantivesse o povo cativo, né? Então, como você é? Você ainda acredita na manga com leite, que faz mal? Você tem medo ainda de... Até hoje você ainda tem medo de apontar dedo para a estrela? Até hoje você vira o chinelo da sua mãe? Até hoje você põe a vassoura na porta para o visita ir embora? Você ainda acredita nesses misticismos todo? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Conheçamos a verdade e a verdade nos libertará. Nesse caso, nesse texto, Jesus está falando nesse prisma. Certo? Porque o povo estava achando que estava indo para o céu, uma mensagem cumprindo aqueles mandamentos todos, e na verdade aquilo ali não tinha nada a ver com o céu, tinha a ver com extorsão, tinha a ver com manter um sistema opressor. Né? E muitas vezes a gente mantém na nossa vida coisas que vão nos oprimindo, vão nos mantendo cativos, porque a gente não considera que é uma prisão, a gente acha que está livre. Né? E a gente tem que pedir discernimento a Deus, sabedoria a Deus, para Ele nos mostrar o que de fato precisa ser tirado da gente para que a gente possa enxergar, assim como aconteceu com Paulo, né? Paulo tinha plena certeza que estava fazendo a vontade de Deus, até o dia que ele caiu do cavalo, dos olhos dele, depois da oração, saíram como que escamas, e ele começou a enxergar o mundo com outros olhos, porque a verdade libertou ele. Amém? Deus nos abençoe e que a palavra de Deus possa libertar nosso coração todo santo dia, porque todo dia aparecem novas oportunidades ou novas sutilezas do inimigo tentando nos aprisionar. Senhor, que o Senhor, na tua infinita bondade e misericórdia, nos dê sabedoria para viver nessa vida, libertos pelo sangue de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Flávia. Deus abençoe Ana, Adriana e todos os demais irmãos aí. Uma boa quinta-feira.